Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. O conceito da felicidade tem que ser tirado do conceito da atividade humana em sua perfeição. Aristóteles, A Ética. Olá pessoal, queria já deixar o meu agradecimento a todos que se inscrevem, que compartilham o nosso conteúdo do canal, pessoal que clica também no gostei, que isso nos ajuda muito a estar divulgando o trabalho, já que possibilita que mais pessoas tenham acesso. E hoje vamos falar um pouco mais a respeito da área de OP, de orientação profissional dentro da psicologia. Então, pensar um pouco a respeito do porquê que nós só lembramos da construção de uma carreira, da escolha de uma possível profissão na hora do vestibular. Então, na configuração que nós temos na sociedade atual, é só na hora que o adolescente está encerrando seu segundo grau, prestes a entrar na universidade, é que se inicia uma construção de ideia de possíveis profissões com esse adolescente. E lembramos que é uma fase bem complicada de se tomar decisões, porque a adolescência é uma fase com bem pouca estabilidade e uma fase na qual a pessoa ela está passando por várias transformações, tanto psíquicas quanto físicas. Ambas interligadas, então é uma fase onde tem várias mudanças hormonais, isso produz vários efeitos corporais mesmo, tanto é que nós vemos questões clássicas como o surgimento de seios, no caso dos meninos, surgimento dos primeiros fios de barba, a questão da mudança de voz, então existem mudanças físicas muito evidentes e as mudanças psíquicas os pais já conhecem muito bem, que é tida como uma fase onde sempre as pessoas elas estão menos estáveis, onde elas mudam de decisão muito rápido, onde elas se tornam muito irritadiças, então se irritam facilmente, e é devido realmente a todas essas mudanças. Então também devemos entender que não é fácil para o ser humano passar por todas essas mudanças que a adolescência promove no sujeito. Mas enfim, além de todos esses problemas ou características, não poderíamos chamar de problemas, mas todas essas características comuns da adolescência, nós ainda temos esse adolescente concluindo o seu segundo grau e sendo convocado, e muitas vezes é literalmente convocado, então ele nem é convidado. Realmente os pais chegam quase como uma imposição, ou a própria sociedade o fará se os cuidadores não fizerem, de olha, você está terminando o segundo grau, você tem que escolher um vestibular aí para você fazer, você tem que escolher uma carreira. E também, ironicamente, se coloca para esse adolescente como se essa escolha fosse para o resto da vida, o que também é uma crueldade muito grande, porque em uma fase onde você está muito indeciso, onde você muda de opinião o tempo todo, te colocar que uma decisão tua você vai ter que arcar com ela e com as suas consequências pelo resto da vida, é bem complicado. Mas enfim, podemos pensar o porquê que essa construção ela não vem de antes. Por que não é anterior essa construção da ideia de uma profissão, de uma escolha? A própria criança ela tem já consigo algumas características de escolher, pelo menos fazer escolhas a respeito de eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu sonho em ser isso. E isso geralmente, essas escolhas que essa criança tem, elas são consideradas muito, ou são muito desconsideradas, ou consideradas com um ar meio pejorativo, meio desvalorativo pelos adultos. Então os adultos sempre perguntam para a criança, o que você quer ser quando crescer? Só que não levam a sério isso e não tentam construir com a criança ideias ou noções do que é aquela profissão. E aí, claro, eu não estou dizendo também que precisamos sair por aí destruindo as fantasias das crianças e dizendo, olha, bombeiro não é esse herói que você está vendo aí. Bombeiro é uma pessoa que se ferra de trabalhar horas por dia, roda plantão 24 horas para ganhar uma miséria. Não é bem isso que nós temos que dizer para uma criança, claramente. Mas é interessante que nós pelo menos consigamos questionar junto com ela a visão que ela tem das profissões. Então quando uma criança me diz que ela quer ser bombeiro, por exemplo, cabe aqui talvez eu estar perguntando para ela qual é a visão que ela tem do bombeiro. O que o bombeiro faz? Você quer ser bombeiro? Então, e o que o bombeiro faz? Qual que é a função dele? O que ele faz na sociedade?
E é claro que você tem que adequar isso de acordo com a linguagem da criança, mas ir construindo com ela uma ideia do que de fato é a profissão de bombeiro, porque muitas vezes a visão que essa criança tem de qualquer profissão é aquela visão muitas vezes que a mídia passa, que é uma visão muito fragmentada de uma coisinha, o bombeiro como aquela pessoa que vai lá apagar as chamas e tirar a donzela em perigo de dentro de um prédio. É um clássico de filmes, de várias questões midiáticas aí que nós vemos esse tipo de situação. Mas muitas vezes a criança não sabe que um bombeiro, por exemplo, pode trabalhar num escritório, fazendo outros tipos de atividade, pode trabalhar com fiscalização, que também cabe ao bombeiro não só tirar pessoas de dentro de incêndios, que hoje é uma das coisas que menos é feita, inclusive na maior parte dos lugares no Brasil, porque nós não temos mais uma incidência de incêndio tão grande, já que os locais são projetados para não pegar fogo, mas que também cabe ao bombeiro auxiliar pessoas em acidentes de trânsito, que cabe ao bombeiro também auxiliar no resgate, por exemplo, de pessoas em risco em casos de desastres de enchentes, de outros tipos de desastres climáticos. Então, nós podemos construir com essa criança algumas ideias e algumas noções mais realistas da profissão na qual ela acredita que ela gostaria de exercer. E aí, claro, eu não estou defendendo aqui que devemos, como eu mencionei, desconstruir toda a fantasia da criança e dizer que aquilo é um erro, ou então dar uma noção tão realista a ponto de ser fria o suficiente para que a criança não queira mais nada da vida. Não é isso, mas é auxiliá-la na construção da ideia de profissão, auxiliá-la a ver que a profissão não é só aquilo que ela vê. Então não é o profissional, por exemplo, o médico, não é só o pediatra que ela vai, que existem outras funções exercidas pelo médico, que um médico, por exemplo, pode dar aula dentro de uma universidade, que é uma coisa que criança muitas vezes não tem a menor noção disso. Então auxiliar ela a construir essas possíveis visões de profissão, talvez já a prepare, possivelmente o fará, a prepare melhor para essas futuras escolhas que serão demandadas dela, para que ela não chegue lá no seu final do seu segundo grau, ou hoje com as mudanças no ensino médio, eu não sei como que vai ficar essa situação, mas para que ela não chegue talvez na oitava, nona série, e tenha que do nada de repente escolher alguma coisa, sendo que as únicas profissões as quais ela pensou em exercer até aquele momento eram coisas muito fantasiosas, eram coisas muito do que ela via de legal da profissão, mas sem ela nunca ter parado para questionar quais são também os aspectos penosos dessa profissão. Como eu mencionei, é muito bonitinho para a criança ver, e isso chama a atenção da criança pelas cores que eles usam, pela questão das sirenes, por toda essa, e pela admiração também que a sociedade tem pelos bombeiros, que exercem uma profissão sim muito linda e muito interessante. E para a criança essa coisa das luzes, das sirenes, tudo isso é muito cativante. Mas muitas vezes essa criança não tem a noção de que um bombeiro, por exemplo, ele trabalha turnos e que ele muitas vezes passa 24 horas trabalhando, ou menos, 12 horas, mas passa um período maior do que a maioria trabalhando. Que esse bombeiro ele tem que trabalhar, por exemplo, em domingo e feriados, que outras pessoas estão em casa descansando, ele está lá trabalhando, porque as pessoas não deixam de se acidentar só porque é feriado. Aliás, nesses dias em geral eles têm muito mais trabalho do que nos outros dias mais rotineiros. Então tudo isso são aspectos que a gente pode estar devagar, pouco a pouco, auxiliando essa criança a construir uma visão um pouco mais realista das profissões, e uma visão também, quebrar um pouco aquela visão que vem se construindo até então, de que a profissão é só uma forma de ganhar dinheiro. Porque geralmente o que apresenta para a criança, por que nós precisamos trabalhar? O papai e a mamãe precisam trabalhar porque precisa ganhar dinheiro. E isso constrói assim uma visão bem complicada de trabalho na nossa sociedade, porque nós passamos a ter uma visão do trabalho como uma penosidade máxima, como a ideia de impossibilidade de ser feliz. Então aquilo é um castigo pelo qual eu tenho que passar para poder ter salário, para poder sobreviver. E nem sempre é isso. Em alguns casos, algumas pessoas realmente veem o trabalho desse modo, mas possivelmente também porque não tiveram a oportunidade de estar na área que gostariam.
mas muitas pessoas que estão na área, que desejam, que gostam de trabalhar, têm muito amor pelo trabalho, se veem, se identificam com o trabalho, se sentem realizadas no trabalho que fazem. Então é interessante também estar construindo essa ideia com a criança, que se ela escolhe áreas nas quais ela tem habilidade, as quais ela tem competência e nas quais ela consegue se realizar, ela pode ter o trabalho como uma coisa boa. O trabalho não precisa necessariamente ser uma penosidade pela qual eu tenho que passar para ter um salário para poder sobreviver. Então essa construção de ideia mais realista de trabalho pode auxiliar muito os nossos adolescentes a não terem tantos conflitos e não passarem por tanta angústia e sofrimento quando é demandado deles a escolha de um curso universitário, por exemplo, a escolha do que eles vão fazer no vestibular. Até mesmo porque muitas vezes não é tão angustiante fazer essa escolha, mas aí o adolescente faz um ano de uma universidade, um curso de universidade e abandona. E aí fica sempre aquela cobrança dos pais, dos familiares. Ah, mas você conseguiu passar no vestibular e abandonou o curso por quê? Abandonou o curso porque ele não se identificou com aquele curso. Porque possivelmente aquilo não é o que ele queria para a vida. Porque quando você entra no curso da universidade, 90% das suas fantasias que você tem a respeito do que é aquela profissão são desconstruídas. Poucas das pessoas que realmente entram numa universidade cientes da sua escolha, porque a grande maioria não tem a oportunidade de conhecer a profissão de antemão, não é disponibilizado para ela a oportunidade de conversar com profissionais daquela área para ela saber o que realmente aquela profissão faz. Então, geralmente ela entra na universidade com a fantasia a respeito do que é aquele curso. E aí, quando essa fantasia é desconstruída, muitas pessoas não suportam, muitas pessoas não dão conta disso, porque veem que a escolha que elas fizeram não vai levar elas para o caminho que elas esperavam. Então, auxiliar as nossas crianças, desde muito jovens, nessa construção do que são as profissões, do que o profissional faz, pode ajudar muito nessa angústia posterior, aliviando essa angústia da escolha de um vestibular ou da escolha de um campo profissional, quando ela decidir também ir para o mercado de trabalho, que também é uma coisa que sempre é colocado, que nós somos obrigados a fazer universidade para sermos bem-sucedidos. Nem sempre é assim. É possível você fazer um curso técnico, um curso tecnólogo, ou então você concluir o segundo grau e entrar em uma área de trabalho que não exija o terceiro grau e na qual você se sinta realizado. Então também tem que desmistificar um pouco essa questão de que só é possível ser feliz no trabalho se você tiver um curso universitário. Não é bem assim. Até mesmo porque não é a realidade da maior parte do país conseguir acesso a uma universidade, infelizmente. Eu gostaria que fosse uma realidade mais próxima de todos do país, mas não é. A realidade é que pouca parcela da população consegue de fato um acesso a uma universidade. Então é um pouco disso, pensarmos como que nós podemos auxiliar as crianças da nossa sociedade a construírem uma visão mais realista da profissão, um pouco menos fantasiosa talvez, mas sem perder o direito também à fantasia, que é um direito intrínseco à infância e completamente necessário e importante para o desenvolvimento da criança. Então ela tem sim que fantasiar, tem que sonhar, tem que idealizar, mas também é bom que nós forneçamos para ela ferramentas para que ela trabalhe com essa fantasia de uma maneira mais próxima da realidade, que pode auxiliar no desenvolvimento dela, sem desmerecer. Então, quando uma criança te fala que ela quer fazer tal coisa, entendendo que a idealização dessa profissão para ela ainda não é muito clara, ela não tem bem certeza do que essa profissão faz, mas também não fazer aquele discursinho, que legal, só, e acabou, sem explorar nada disso, e também não fazer toda aquela desconstrução, desmanchando o mundo de fantasia da criança, mas levar um pouquinho mais a sério essa questão das escolhas que as crianças fazem, porque isso diz muito a respeito da visão que elas estão construindo de profissão. E aí quando nós temos pais que satirizam, que menosprezam quando uma criança diz que vai exercer uma profissão que não é tida na sociedade como bem-sucedida. Por exemplo, quando uma criança diz que quer ser mecânico, eu quero ser mecânico para mexer com carro, mexer com moto, isso, aquilo. E aí os pais chegam, nossa, mas isso é muito pouco. Você não pode sonhar tão baixo, isso é uma profissão muito baixa.
toda essa construção de discurso que é feita para essa criança vai refletir diretamente na forma como ela trata futuramente esses profissionais. E aí você vê ações ignorantes, como nós vimos em algumas situações no Brasil, de pessoas realmente satirizando profissões, menosprezando, aquele velho discurso presente nas escolas que eu, assim, realmente me dói a alma quando eu escuto, que não precisa estudar mesmo, vai ser gari, vai varrer chão, vai ser jardineiro, como se essas profissões tivessem menos valor do que medicina, do que qualquer outra profissão. Então, essa forma também como nós nos relacionamos com o discurso da criança, do que ela quer ser no futuro, isso reflete diretamente na forma como ela vai tratar os profissionais dessa área. Então, também é importante termos esse cuidado. Termos o cuidado de construir com nossas crianças uma ideia de que toda profissão merece respeito, toda profissão é digna e toda profissão é uma opção para ela. Ela só tem que ver se ela vai querer arcar com as consequências dessa profissão. Como é o caso de você trabalhar em um restaurante e você saber que você vai trabalhar sábado e domingo, que é o dia que mais vai ter movimento. Você trabalha como bombeiro, você trabalha como médico, você saber que você vai ter que fazer plantão, que você vai estar trabalhando em feriados, em dias que as outras pessoas talvez não estejam. Então, ter essa noção das consequências das minhas escolhas, mas também não desvalorizar e não achar que só porque existem consequências eu não vou fazer a escolha. Até mesmo porque toda escolha, inclusive a falta de escolha, também traz consequências. É isso um pouco, então, a possibilidade que nós temos de construir com nossas crianças uma visão mais realista e mais benéfica para o desenvolvimento dela, de profissões, de possibilidades de carreira, de possibilidades de inserção no mercado de trabalho, do qual não podemos escapar hoje, então, do qual realmente demanda de nós que façamos parte dele. É isso, obrigado a todos e a todas pela atenção. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.